Já que a gente está falando disso, né, de teologia da prosperidade, semeadura, etc., acho que não tem como a gente não falar um pouquinho sobre dízimo e oferta. Claro. E é muito tênue a linha entre o dízimo e oferta ser algo genuíno e ser uma barganha, né? Na sua visão, o que é o dízimo? Como que deveria ser feito o dízimo, a oferta? E qual a relação disso com o enriquecimento ou a multiplicação do que você recebe? Porque às vezes a gente ouve que você dá o que você tem e Deus te dá o que você precisa. Então às vezes você dá dinheiro, você recebe, sei lá, uma cura de uma doença, não sei. Tenta falar um pouquinho sobre essa relação com a prosperidade. Então veja bem. Então vamos para o texto bíblico, porque está escrito assim. Olha como Deus trata do assunto do dízimo lá no Velho Testamento. Acho que Malaquias foi quem resumiu isso melhor. Muito forte ali, princípios. Tá. Então, começando com o versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por que roubar? A ideia de roubar. Porque o conceito de dízimo é que o dízimo é santo ao Senhor. O dízimo não me pertence. O que é dízimo? Não é 8%, não é 5%, não é 9,5%. Dízimo, a palavra dízimo significa 10%. Então, daquilo que eu ofiro, 10% não é meu. Reter algo alheio é roubo. E a palavra roubo aqui não é kleptes, é o lestes. Tem dois tipos de ladrão. O kleptes, de onde vem a palavra kleptomaníaco, é o cara que tem mania de roubar. Eu chego aqui, escondo essa xícara, boto na minha mochila e levo embora. Sem que alguém, às vezes, perceba. Esse é o kleptes, o kleptomaníaco. O Judas Iscariotes é chamado de kleptes. Ele era um ladrão que furtivamente roubava a bolsa. Não podia ver um negocinho ali. Agora, o lestes é o assaltante. Era o Barrabás, que tomava como armada. Seu assaltante. Aqui a palavra roubar não é kleptes, na tradução do grego. É lestes. É o cara que toma de Deus na cara dura. Então, prosseguindo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então tem uma ordem, trazer os dízimos, e tem uma promessa, Deus abrir as janelas dos céus. Então, a prosperidade de Deus vem em resultado da fidelidade na entrega dos dízimos. A grande questão hoje, Tiago, é que as pessoas, não, mas isso aqui é lá do Velho Testamento. Isso aqui é lá da lei. Isso aqui é para o povo judeu. O povo cristão não tem nada a ver com isso. O dízimo não foi ratificado no Novo Testamento. E a pergunta é, será que não? Então vamos à Bíblia. É aí onde a gente tem Paulo, né? Então vamos pegar Mateus 23, 23, porque Jesus trata da matéria. E Jesus, ao tratar da matéria, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, das hortaliças, e tendes negligenciado os preceitos principais da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus define: deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, existir fé, misericórdia e justiça, sem omitir aquelas, sem omitir a entrega dos dízimos. Qual o problema dos fariseus? Os fariseus transformaram o dízimo numa espécie de talismã, de amuleto. Se eu entrego o dízimo, o resto eu posso fazer concessão. Eu sou dizimista, estou blindado, estou abençoado. Mas não levava a sério nem a fé, nem a justiça, nem a misericórdia, que também eram da lei. Então, se eu estou isento do dízimo, porque o dízimo é da lei, estaria eu também isento da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. O que Jesus Cristo faz? Ratifica tanto um quanto o outro. Então Jesus ratifica o dízimo no Novo Testamento. Eu acho interessante essa questão do dízimo, porque o dízimo foi mudando, biblicamente, na minha visão, assim, desde a primeira vez, né? Quando eu vejo Abraão dando o primeiro dízimo, ele dá o dízimo, uma oferta ali, eventualmente, eu vejo mais por uma gratidão. Puxa, isso aconteceu. Toma aqui, Deus. Só que depois eu vejo a oferta aparecendo como uma barganha com Deus, e Deus ouve, se eu for até ali, não acontecer nada no Egito e tal, eu dou isso. Deu tudo certo e ele deu uma grana. Eu falei, caramba, então virou barganha agora. E ainda assim funcionou, que loucura. Aí você vê depois na lei de Moisés, e aí, na verdade, não é só para a igreja. Na verdade, você tem
um dízimo que acontece a cada 3 anos, você tem um que acontece, né, para as pessoas que estão precisando, para os pobres e tal, e aí você tem 20%, não é 10%, né? Aí depois você tem aí Malaquias, aí tem Jesus. Aí depois tem Paulo que chega e fala assim, cara, cada um dá conforme seu coração. Como que você conecta isso? Porque se for conforme o coração, essa pergunta sua é não adianta fantástica. eu dar 10% se Essa pergunta sua é magnífica. Magnífica. Veja bem. Não, o dízimo nunca mudou. Ele sempre foi o mesmo. É claro que não, do percentual. lá em Israel, percentual, lá em Israel, não, dízimo é dízimo. O que tinha em Israel é o seguinte: Israel é uma nação teocrática. Então aquilo que era para a nação é hoje aplicado para a igreja, tá? Nós somos o Israel de Deus hoje. Então o dízimo tinha um propósito. Qual era o propósito do dízimo? Das tribos, das 12 tribos, uma delas não recebeu herança. Não se recebeu terra, não tinha plantação, não tinha lavoura, não tinha renda. Essa tribo, a tribo de Levi, foi estabelecida por Deus para cuidar de todo o culto, seja no tabernáculo, seja no templo mais tarde. Então, não era possível que uma tribo, não tendo renda, vivesse à míngua. Então, Deus estabeleceu que eles deveriam receber primícias. Mas o dízimo não era só para cuidar dos sacerdotes da tribo de Levi, não. Era também para cuidar dos pobres. Então, havia todo um cuidado divino das pessoas não passarem necessidades dentro da nação de Israel, que é o que representa a igreja hoje. Jesus ratifica isso que Malaquias ensinou. Então, o dízimo continua prevalecendo. Quando as pessoas pegam Paulo, e aqui está o gancho, Tiago, que dá mais alta importância. Paulo, quando diz, cada um contribua segundo o que tiver proposto seu coração, não está tratando de dízimo. Não, eu não tenho o direito, e ninguém tem, de chegar e dizer, olha, agora, gente, o dízimo, vamos dar um desconto no dízimo aqui, viu? Era 10%, mas agora estou dando desconto, é só 5%. Ou eu não tenho o direito de chegar para a pessoa e dizer, olha, agora você vai contribuir segundo tiver proposto seu coração. Esquece o negócio de dízimo, agora é o coração. Não, por que não? Porque o contexto de Paulo, ao dizer essas palavras, cada um contribua segundo tiver proposto seu coração, não tem nada a ver com dízimo, tem a ver com a coleta especial que foi feita e não seria repetida por uma causa específica dos povos da Judéia. Aí sim, é oferta. Vamos ajudar Isso daí estava acontecendo por causa de um ponto específico, não era? Ponto específico, não vai se repetir mais. Vamos ajudar o José da Silva, perdão do nome José da Silva, não comum. Vamos ajudar o José da Silva. Eu não estabeleço quanto eu vou dar para o José da Silva, cada um vai contribuir com o que tiver proposto no coração. Agora, dízimo, Deus já definiu, é 10%. Eu não posso mexer naquilo que Deus definiu. Teve um período que era 20% no passado? Não. O que tinha não era isso. Era que as ofertas, se você somasse as ofertas que tinha para os sacerdotes, as ofertas que tinha para os pobres, as ofertas que tinha para socorrer necessitados, o somatório disso correspondia muito mais do que 10%. Isso é verdade. E aí, você acha que o dízimo, então, ele tem uma relação com a nossa prosperidade? Tem. É óbvio que tem. Tá. É óbvio que tem. O povo de Deus é o povo do pacto, o povo da aliança. Deus firma uma aliança com Abraão de ser o seu Deus e o Deus da sua descendência para sempre. E nós que estamos aqui ao redor desta mesa e aqui nesta sala, somos filhos de Abraão. Ele é o pai da fé. Então, os verdadeiros filhos de Abraão não são hoje aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Então, somos o povo da aliança, sim. Muito embora, ao citar o Jacó, quando o Jacó lá em Betel promete para Deus que se Deus for abençoando, se Deus guardar, se ele voltar, ele vai entregar o dízimo, o Jacó ainda não era um camarada convertido. Jacó traiu o irmão, enganou o pai, saiu de casa jurado de morte. Você tem uma ideia de quantos anos ele tinha? Às vezes a gente pensa que ele era um adolescente inconsequente que vivia na barra da saia da mãe. A mãe controlava a agenda dele. O Jacó tinha 77 anos quando saiu de casa. Você diz assim, o senhor não está chutando não, pastor? Não, não estou chutando, é fácil de entender. Rapidinho. Ele saiu de casa com 77 anos. Ele trabalhou 14 anos com o direito de casar com Raquel. 14 anos. Portanto, ele está agora com 91 anos. Foi com 91 anos que nasceu José. O pai, Jacó tinha 91 anos, José tinha acabado de nascer. Ele fica mais 6 anos em Padã Arã, porque o sogro não deixou ele ir embora. Portanto, ele sai de Padã Arã para voltar para Canaã com 97 anos e o José tem 6.
Com 97 anos, ele passa por Peniel, lá por Val de Jaboque, e ali ele é convertido. Via Deus face a face e a minha vida foi salva. Portanto, o Jacó tem 97, o José tem 6. O José foi vendido para o Egito com 17 anos. 17 anos. Portanto, o Jacó tem 108 anos. O José ficou 22 anos no Egito, quando levou a família dele para lá. Bom, se ele saiu de casa e o pai dele tinha 108 anos e passou 22 anos, o Jacó teria 130 anos. A Bíblia diz que foi para o Egito com 130. Viveu lá 17, morreu com 147 anos. Portanto, quando o Jacó prometeu a Deus dar o dízimo, nem convertido ele era. Ele só vai se converter 20 anos depois, aos 97 anos, no Val de Jaboque. A gente falou, a gente pincelou um pouco sobre prosperidade, mas o que seria a definição bíblica para um homem próspero? Então, assim, todos nós queremos ser prósperos. Para mim, é o contexto de Paulo ao escrever para Timóteo. Não tem melhor conceito de prosperidade que isso aqui, olha aqui. Ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O que é piedade? Nós temos que distinguir piedade de reputação, no sentido de moralidade. Piedade é a sua relação com Deus. Piedade é a sua intimidade com Deus. Piedade é aquilo que Deus vê e outras pessoas não conseguem ver. Piedade é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, com a luz apagada. Piedade é aquilo que é na essência, sua relação com Deus. Contentamento significa que eu sou feliz, independentemente do quanto eu tenho. Isso não significa conformismo. Não significa que eu não queira mais, que eu não busque mais, que eu não trabalhe por mais. Mas que eu não vou ser feliz na hora que eu tiver o que eu quero. Eu sou feliz hoje já na busca. Isso é contentamento. Ou seja, se no almoço hoje eu tiver arroz, feijão e ovo frito, eu vou comer com contentamento. Se eu for na fogo de chão e comer um churrasco caprichado, eu estou contente. Do mesmo jeito. Ou seja, eu não dependo de coisas externas para ser feliz, porque a minha felicidade não está nas coisas, a minha felicidade está em Deus. E aí isso levou o Rockefeller, voltando a ele, dizer o seguinte, que o homem mais feliz que ele conhecia era o homem que chegava em casa cheirando graxa, comia um bom prato de arroz e feijão, não é verdade, porque a cultura americana é de arroz com feijão, e dormia a noite toda bem dormida. Esse cara é próspero. Ele dorme, bota a cabeça no travesseiro e dorme. Em paz. Mas isso daí é uma coisa muito difícil para mim, não sabe? É conformismo. Porque assim, eu entendo, né, que a gente precisa ter fé em todos os momentos e acreditar que tudo que está acontecendo está nas mãos de Deus e assim a gente viver com contentamento, né? Só que tem situações que dá pra gente aceitar um contentamento. Claro. Por exemplo, não tinha o fogo de chão, não tem um NB. Tudo bem, é um ovinho, tô feliz, obrigado a Deus. Mas tem coisas que são muito difíceis. Por exemplo, cara, você vai botar a sua criança para estudar numa escola, cara, pública, muito perigosa, e aí, cara, você tá sofrendo ameaça do vizinho e tal. Você precisa, né, se você tem fé, você precisa realmente manifestar essa fé, o contentamento nesse momento. Mas é muito difícil eu dizer que se eu não tivesse um dinheiro a mais para ter segurança aqui, uma escola boa, eu não seria um pouco mais feliz. Mais feliz. Exatamente. Concordo plenamente com você. E à luz da Bíblia também. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Imagine que chega uma hora que por reveses da vida ou por ataques externos de alguém que saqueou meus bens, me deu uma pernada, e eu vá para a lona. No caso de Jó. Perdeu tudo. Cara, Jó é loucura. Perdeu tudo. E qual foi a reação dele? Porque a tese de Satanás é, a hora que o senhor tocar no que ele tem, ele vai blasfemar. Ou seja, essa fé que ele diz que ter no Senhor, é porque o Senhor está abençoando a vida dele. É porque ele tem prosperidade, porque tem riqueza. Mas se tirar, ele vai blasfemar. E o Jó não blasfemou. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não trouxe nada, eu não vou levar nada. Nu entrei, nu saí, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, esse homem não tem a sua fé fundamentada no que ele tem, mas esse homem é fundamentado no que ele é. Ele não adora a Deus por aquilo que Deus dá, ele adora a Deus por quem Deus é. Então, esse é o ponto. Agora, é óbvio, Tiago, que nós não podemos usar esse contentamento para dormir em berço esplêndido. Eu gosto de citar o exemplo do Brasil, porque eu vejo isso todo dia, toda hora. Do camarada que recebe uma Bolsa Família e se acomoda. Ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, ele não quer crescer, ele se acomodou. E se ele está dizendo que essa Bolsa Família é uma bênção na vida dele,
pode ser um problema, uma maldição. Estava escutando o Ronald Reagan há poucos dias, ele disse, você quer saber se um trabalho social do governo é bom? Veja não quantas pessoas estão incluídas, mas quantas pessoas não precisam mais. Porque se eu faço de uma ajuda, de um socorro, tornar essa pessoa dependente, em vez de ensinar ele a pescar, eu estou dando peixe todo dia, um peixinho para eu comer, isso é um problema social gravíssimo, porque isso vai levar a nação à miséria, à pobreza, vai levar aquela família a um conformismo com a miséria e com a pobreza. O amigo meu que vende água na praia, o Rick Chester, ele fala que quando você ajuda alguém a primeira vez, você socorre, quando você ajuda de novo, você ajuda, e quando você ajuda a terceira vez, você atrapalha. Atrapalha, é isso. É isso. Então um cristão não pode se conformar, ele precisa crescer. E outra coisa, é preciso estudar. Nós precisamos motivar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens a estudarem, para se qualificarem melhor, para ter um salário melhor, para ter uma condição melhor. Como você disse, eu fico imaginando o que é um pai botar um filho numa escola de vulnerabilidade, de violência, o coração dele. Então, é possível que esse pai melhore a sua capacitação, melhore o seu salário, melhore a sua condição e melhore a escola para onde seu filho vai estudar. Esse eu acho que é o grande projeto da vida cristã. Eu quero fazer mais 2 perguntas só, que são 2 conselhos finais em 2 áreas. Pois não. Que eu vou dizer que são distintas, ao mesmo tempo podem ser parte da mesma área. Que é o seguinte, ó. O que biblicamente a gente pode fazer? Porque também tem um tabu aqui, que quando você fala enriquecimento e tal, o pessoal fala, a Bíblia não tem nada a ver com isso e tal. Cara, tem pra caramba. Eu aprendi sobre empreendedorismo com a Bíblia. Então, assim, primeiro, eu acho que tem que tirar um pouco esse tabu. Então, o primeiro conselho é, financeiramente, biblicamente, o que eu poderia fazer para enriquecer? Simples e direto. Simples e direto. Bom, a Bíblia fala mais de dinheiro do que do céu. Perfeito. Então, a Bíblia é um livro de princípios de prosperidade financeira. Não é a essência. A essência da Bíblia é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Perfeito. Porque o homem pode ser o mais rico do mundo e ir para o inferno. E o homem pode ser o mais pobre do mundo e ir para o céu. Jesus ilustrou isso na parábola do Lázaro e do rico. O que é que eu preciso fazer para ser uma pessoa próspera? Financeiramente. Financeiramente, estou falando agora. Primeiro, ele precisa ser uma pessoa que tenha capacitação. Tem exceção? Claro que tem exceção. Eu conheço muitos mega empresários que fizeram só o primário, são riquíssimos, mas têm a cabeça lá 1000 quilômetros na frente. Não é gente tapada. Porque às vezes tem pessoas inteligentíssimas que não tiveram oportunidade de se equipar. E tem gente que às vezes não tem boa performance e que fez muitos cursos, mas talvez não vai sair daí. Sim. Então, é preciso capacitação para fazer aquilo que você faz e fazer bem. Eu estava lendo há poucos dias a história da Dudalina. Né? Sim. Dudalina. Dona Lina e o seu Dudu. Ela era uma costureira de mão cheia. Aí, numa crise, uma família grande, como é que eu vou fazer para melhorar a minha situação, condição? Falou, o que você faz bem? Bom, eu sei fazer, eu sei costurar. Foi lá, comprou tecido, fez tantas camisas, vendeu, todo mundo gostou, mais. Hoje a camisa que mais se exporta no Brasil é a Dudalina. Então, isso é empreendedorismo, é inteligência. Ela não fez um doutorado em costura, era boa costureira. Eu estava olhando a história do camarada desse fast food, Chicken, né? Chick-fil-A. Não é o filho, é o outro. Então. É o outro. O camarada se aposentou, novo ainda. Falou, o que eu vou fazer? Eu não posso vestir um pijama. Ele pensou, bom, eu sei fazer, minha avó me ensinou a fazer um frango, que é um espetáculo. Foi lá, comprou tantos frangos, fez e saiu para vender nas padarias. Todo mundo gostou. Hoje é uma franquia mundialmente conhecida. Então, eu acho que essa capacidade do empreendedorismo, o que é que Deus me deu capacidade para fazer? Eu vou entrar nesse filão, eu vou empreender, buscar capacitação, buscar orientação, olhar as portas abertas, não entrar, arrombar as portas fechadas. E outra coisa, fracassou, levanta. O justo cai até 7 vezes e levanta. A maioria dos ricos, grandes ricos, fracassaram nos seus negócios no começo. Mas se você aprende com o fracasso não é fracasso. O fracasso é pedra de passe no caminho, é ponte de passagem, é aprendizado. Então, como é que a pessoa pode fazer para ser próspero financeiramente? Primeiro, capacite. Segundo, trabalhe. Terceiro, empreenda. A administração diz, não gaste mais do que você recebe. Receba o maior que você puder, receba o mais que você puder, economize o máximo que você puder e invista o máximo que você puder. E entra um outro elemento da prosperidade. Seja generoso o máximo que você puder. Eu acho que são princípios gerais que podem se aplicar a qualquer pessoa. São bons princípios. Por exemplo, a Bíblia fala muito sobre o talento, né? Que
temos talentos únicos, se cada um recebe um talento tal qual a sua capacidade. Eu acho que assim, você estar na sua área de talento, que é o que você falou de fazer muito bem alguma coisa, é parte do que vai te ajudar a acelerar ou encontrar a sua prosperidade financeira. Não adianta nada, às vezes, você fazer uma coisa que não é seu talento, porque aí você tá fazendo o que Deus não te trouxe para fazer, né? Exato. Então, realmente, faz muito sentido. A gente chama isso de vocação. Aliás, permita-me dizer isso. Uhum. O John Mackay, que foi presidente do Princeton, nos Estados Unidos, ele diz que a distribuição de vocações é mais importante que a distribuição de riquezas. Às vezes nós queremos que os nossos filhos façam aquilo que dá dinheiro. Faz o curso A ou o curso B, porque o curso A e o curso B você vai ter. E às vezes não é a vocação. Então, se o camarada está dentro da vocação dele, ele vai fazer com excelência, ele vai fazer com prazer, não vai ser um peso. Eu costumo dizer que quem ama o que faz tem o privilégio de não trabalhar. E você vai produzir, você vai chegar lá. Então, a primeira coisa é o seguinte: qual o seu pendor? Qual a sua vocação? O que você faz e faz com prazer e faz bem? Eu acho que esse é um princípio fundamental para a prosperidade. Muito, muito, muito. E a última pergunta, talvez a mais importante, que é, biblicamente, o que fazer para ser próspero? Muito bem, essa é uma boa pergunta. Primeiro, você precisa ter um relacionamento com Deus. Porque parece que é tão simples, mas na prática... Mas não é tão simples assim. Né? Então, veja bem, pensa num triângulo. Uhum. Aqui está o vértice lá em cima, aqui estão as bases, aqui está você, aqui está talvez a sua família. Quanto mais perto de Deus você vai chegando, mais curta é a distância entre você e sua família, você e seu próximo. Uhum. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais longe das pessoas eu vou ficando. Prosperidade à luz da Bíblia não é carreira solo. Eu me enriqueci e todo mundo à minha volta ficou pobre. Fiz sombra em todo mundo. Prosperidade à luz da Bíblia é alguém que entende que o que ele está fazendo e recebendo vem a bênção de Deus. É a bênção do Senhor que enriquece e com ela não tem desgosto. Essa pessoa é feliz e contente com o que Deus já lhe deu, muito embora ele vai sempre avançar um pouco mais, porque sempre há espaço para crescer um pouco mais. Ele vai ser um abençoador no contexto onde ele está, para que o ministério dele seja socorrer o mistério do outro que não tem o que ele teve. Não é porque trabalhou menos. Você que é homem que lida com isso no dia a dia, sabe disso. Tem gente que rala, trabalhou com integridade e não avançou. Não é que Deus não goste menos dele do que gosta de você, que avançou. Isso é o grande mistério da vida. É nesse sentido que Provérbios, Salomão diz que Deus faz o pobre, Deus faz o rico. Porque se fosse todo mundo rico, todo mundo no topo da pirâmide, não precisa ajudar ninguém, não precisa nem ser generoso, porque é todo mundo mesmo. Deus ensina, nessa condição, Deus ser generoso, desapegado. E na medida em que eu ponho meu coração em Deus, eu ponho meu coração no próximo, que é a essência do cristianismo, amar a Deus e amar o próximo, então eu vou repartir do que Deus tem me dado, eu vou abençoar quem está à minha volta. E a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Você é muito mais feliz ao dar do que ter necessidade de receber de alguém. Então isso é o princípio de Deus de verdadeira prosperidade. Cara, e aí o que me pega do que você falou são os mistérios, né? E aí o Saião estava aí, falou um negócio legal sobre Jó, que Jó passou por toda aquela provação, talvez uma das mais fortes de toda a Bíblia, e morreu sem saber o porquê. É isso aí. Ele passou por isso. Então tem mistérios mesmo que a gente não vai saber o porquê. Deus restaura, mas Deus não explica. Nem cara, sempre. Isso realmente é loucura.